que o time se desconcentrou. A palavra certa é soberba. Soberba. O Flamengo foi um time soberbo. Fez o gol, sentou na vantagem, tomou um gol com o Luciano, que é sempre... Gente, começou o Brasileiro. Não estamos mais falando de carioquinha. Será que essa obsessão por essa Supercopa Rei, Supercopa do Brasil, hoje só com muito uísque? No YouTube dizendo que foi. Tamanho. Cabeçada Então, do Bruno, defesa do Rafael, Arrascaeta pega a bola para finaliza para fora e teria sido, na visão dos rubro-negros, sabe, tocada, desequilibrada. Quando acaba o jogo, os jogadores do Flamengo vão para cima da arbitragem e aí pinta o cartão vermelho que foi para o Jorginho, né? Que você identificou. Eu acho, vai até confirmar. Eu achei que tinha... Salve nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo perde para o São Paulo por 2-1 na estreia do Brasileirão. Nesse vídeo aqui, vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre a derrota do Flamengo, né? E a atuação, e sobre a chegada do Paquetá também, né? E vale lembrar que teve um pênalti, sim, para o Flamengo, que o árbitro acabou não marcando. Entendeu? Eu quero saber a tua opinião, se foi pênalti ou não a favor do Flamengo. E o árbitro nem no VAR quis ir, né? E outra coisa, assim que o jogo terminou, o Jorginho foi expulso. Pra quem não tá sabendo agora, né? Jorginho, após que o jogo terminou, o juiz deu um vermelho para o Jorginho. Então o Jorginho agora desfalca o Flamengo na segunda rodada do Brasileirão. Uma coisa que o Flamengo já começou o Brasileirão sendo garfado pela arbitragem no último lance do jogo, né? Então deixa tua opinião aí, deixa seu like, se inscreve no canal também se você for novo aqui no canal. Arbitragem. Já começou o quesito arbitragem. O jogo tá totalmente tranquilo. Último lance do jogo. Derrota patética do Flamengo, uma atuação pífia no segundo tempo. Hoje, a Flávia Mimi vai pegar fogo aqui, vai falar pra caramba e eu vou concordar um pouquinho com ela. Hoje, eu acho que teremos aqui, digamos, uma coisa rara, uma certa concordância Flávia Mimi e eu, porque a atuação do Flamengo hoje no segundo tempo foi um negócio que não tem explicação, não tem perdão, não tem desculpa, não faz sentido. Não tem o menor cabimento. Que atuação foi essa no segundo tempo? Que soberba, o time faz 1-0, sofre um gol de cabeça com o Luciano cabeceando, entra o Alexandre e o Léo Pereira com liberdade. Depois o Eric Pulgar dá uma assistência, gente, para o adversário, para o Danielzinho marcar. Isso depois do Royal dar assistência para o gol do John Kennedy na vitória do Fluminense na semana passada. O que foi isso, gente? Que horror! Que coisa medonha foi esse segundo tempo do Flamengo. A Arrascaeta completamente fora de forma, completamente fora de forma. Opa, deixa eu ajeitar aqui, que tem um negócio que está pegando aqui, peraí. Completamente fora de forma a Arrascaeta, sem nenhuma condição, errando passes, sendo facilmente desarmado, claramente sem condição. O Jorginho mal também, depois melhorou no decorrer do segundo tempo. Acertou alguns passes, Léo Ortiz cometendo erros, a velha arrogância com a bola nos pés do goleiro Agostinho Rossi. Negócio sério. Foi muito, muito ruim, realmente, esse segundo tempo do Flamengo. Vamos ver o que tem a dizer o técnico Felipe Luiz, que já está chegando para falar com os jornalistas. O trecho mais importante para mim foi aquele que eu destaquei, que eu fiz a pausa aqui justamente para destacar aquele detalhe, né? Ele simplesmente fala que os jogadores, né, enquanto estiveram com a cabeça no jogo, concentrados de fato no jogo, né, dominaram a partida. Ou seja, ele admite que o time se desconcentrou. A palavra certa é soberba. Soberba. O Flamengo foi um time soberbo. Fez o gol, sentou na vantagem, tomou um gol com o Luciano, que é sempre um jogador muito perigoso, faz muitos gols no Flamengo, né? Faz muitos gols no Flamengo, cabeçando no meio dos dois ali, do Léo Pereira e do Alexandre, os dois homens lá de direita da defesa, e com muita facilidade, um negócio assim, sabe, muito relaxamento. Depois do Pulgar dá um passe para o gol do Danielzinho, quer dizer, na partida contra o Fluminense, foi o Emerson Royal que ajeitou a bola, mas até as fez. Sobre substituições, gente, os jogadores já morreram no segundo tempo. Você acha que ia ter gente aguentando correr 90 minutos? Tem que trocar. Tem que trocar. O Cebolinha mesmo já começa a cair de rendimento, começa a não aguentar. A questão assim, é postura. Eu acho que a questão é postura. Concentração, dividir todas as bolas,
coisa que o São Paulo fez. O São Paulo jogou com a faca nos dentes, como tem que jogar um jogo como esse. Se mobilizou para o jogo. Agora, como é que o Carrascal perde um gol daqui? Cara a cara com o goleiro, dribla o goleiro e faz o gol. Jogador que tem recurso, adora driblar. Por que não driblou o goleiro e empurrou para o gol vazio? Não é isso? Então foi um segundo tempo, depois, isso foi no primeiro tempo. O Plata não chutou, a bola caiu no pé direito, ele ajeita o corpo para estar com as caras, chuta com o direito. Mete um bico na criança e faz o gol. Não. Simplesmente, assim, é muita soberba, muita. Sabe, vamos ganhar quando quisermos, parece isso. Realmente foi um negócio assim, muito, muito ruim. A Arrascaeta totalmente sem ritmo, totalmente mal. E sobre o pênalti reclamado, depois do final da transmissão, eles encontraram lá um leve toque do Alan Franco no Arrascaeta. Não foi pênalti. O Arrascaeta consegue finalizar. Consegue finalizar e chuta para fora. Ficar reclamando de pênalti àquela altura, me desculpa, mas não rola. Não rola, não. Tá? Para mim, a mim não convence. É tentar desviar aí o foco de uma derrota merecida numa atuação muito ruim. Tá? Esse papinho de pênalti. O Jorginho, tão experiente, perdendo a cabeça, arrumando uma expulsão, vai ficar fora contra o Inter. Jogo da quarta-feira que vem. Então, sem esse negócio de chororô. Chororô, que eu salvo em outro lugar. Né? Não está no lugar do chororô, não. Agora, essa questão do Samuel Lino, que o pessoal reclama aqui no chat, estou vendo algumas reclamações. Gente, o cara entrou no segundo tempo, justamente quando o time estava muito mal. Aí vocês querem eleger o Cristo. Faça-me um favor, né? Pelo amor de Deus, né? Comportamento ruim de vários jogadores. Aí vocês vão eleger um cara como culpado que entrou no segundo tempo quando todo o time já estava mal. Né? E assim, as substituições, aí eu entendo o técnico. Tem jogador que não vai aguentar 90 minutos, cara. Deixa o Cebolinha, não vai aguentar. Ele vai querer contar com ele no domingo? Não vai aguentar. Agora, com as trocas, você tem que manter um nível de atuação. Né? O nível é o nível da primeira metade do primeiro tempo. Né? O João, sobre o Valdir Bigode, se o Vasco acertou com ele, fez mais. O Flamengo acaba de estrear no Campeonato Brasileiro uma atuação medonha, horripilante. Uma coisa que irrita profundamente quando você sabe que é um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Enfrentando um adversário que, com todo o respeito à camisa do São Paulo, que eu sei que é pesada, eu sei que o Flamengo sempre costuma ter dificuldade no Morumbi, já foi até campeão brasileiro no Morumbi em 2020, perdendo, na época do Rogério Ceni, foi salvo pelo Cássio, do Corinthians, então, lá naquele jogo no Beira-Rio. Mas hoje foi demais, cara. Primeiro porque o São Paulo atravessa uma fase horrorosa. O São Paulo está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista. Claro, os apressados vão dizer, o Flamengo também no Carioca. Sim, mas o Flamengo jogou 4 jogos do Carioca com sub-20. 3 ou 4, já não sei mais. Enfim, foram 3, mas só fez um ponto. Mas, cara, não dá para você jogar como o Flamengo jogou contra esse São Paulo. Para começar, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Felipe hoje meteu os pés pelas mãos. Legal. Se o plano dele era usar o Arrascaeta e o Jorginho no máximo 45 minutos, por que não começou com eles? Insisto, por que não começou com eles? O meio-campo sem o Arrascaeta e sem o Jorginho, meio-campo formado por Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, não arma nada. Não arma praticamente nada. Se a gente for olhar a atuação do Flamengo no primeiro tempo, quando o Flamengo teve amplo domínio do controle de bola, da posse de bola, o Flamengo teve 3 chances de gol. Uma linda enfiada do Cebolinha para o Carrascal. Aliás, o Cebolinha foi disparado o melhor jogador do Flamengo hoje. Não sei se vocês concordam comigo. Que concluiu para fora. O Carrascal é outro jogador que é tecnicamente muito bom, habilidoso,
mas não é de gol. Não é, o Flamengo está começando a se especializar em contratar jogadores que não são de fazer gol, jogadores de frente que não são de fazer gol. O Flamengo teve essa chance, o Carrascal chutou para fora. Depois o próprio Carrascal botou o Plata na pequena área diante do goleiro Rafael. O Plata só faltou tropeçar na bola e cair. Não conseguiu nem concluir. E a terceira foi um chute do Cebolinha de fora da área, que a bola quicou antes de chegar no Rafael e ele teve dificuldade para botar para escanteio. 3 chances. Se você for olhar a posse de bola, deve ter dado 70% para o Flamengo e 30% para o São Paulo. Então, gente, começou o brasileiro. Não estamos mais falando de carioquinha. Será que essa obsessão por essa Supercopa Rei, Supercopa do Brasil, hoje só com muito uísque, é tamanha a ponto de você poupar os seus principais jogadores do primeiro tempo da sua estreia no Brasileiro? E o pior é que, mesmo assim, o Flamengo poderia ter ganhado o jogo. Talvez na melhor e única grande jogada do Flamengo na partida, a melhor, sem dúvida nenhuma, e eu diria que a única, porque aquelas 3 chances que eu me referi agora há pouco na abertura da live, não foram chances trabalhadas do time inteiro. Foi um bom passe do Cebola para o Carrascal e um bom passe do Carrascal para o Plata. O do Cebolinha foi daquelas jogadas que ele corta para dentro e chuta de fora da área e deu trabalho ao Rafael. Mas a jogada que sai o gol é uma jogada linda. É uma jogada linda. O Alexandre, que vinha errando todos os cruzamentos, ele finalmente acerta um no peito do Pedro, que dá um passe de peito para o Plata, completamente livre. Se ele perdesse aquele gol, eu confesso que eu entraria dentro da televisão e ia esganar ele. Aí ele faz o gol. Pelo menos uma coisa o Plata fez na noite. Aí o Felipe resolve tirar todo mundo. Resolveu tirar o Pedro. Para que tirar o Pedro, Felipe Luiz? Vai me dizer que ele não tem condição de jogar 90 minutos? Da maneira que o Pedro joga, mais lá na frente, marcando mais sombra do que qualquer coisa, ainda não tem condição de jogar 90 minutos? Então, como é que o Plata tem? Porque a substituição do Felipe foi para empurrar o Carrascal para a ponta, até aí vou bem, e botar o Plata de centroavante. O gol do Plata hoje foi o 8º gol do Plata no Flamengo. Mas assim, eu olho para a rodada de hoje, para o que foi o jogo de hoje, e falo, pô, cara, que jogo legal, que jogo divertido, que jogo com qualidade, porque tinha qualidade dos dois lados. É óbvio que o Flamengo tem muito mais qualidade técnica no seu elenco, mesmo com os jogadores que estavam no banco de reservas. Mas assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que celebrar o começo dessa competição, do que a gente vai ver nas próximas 37 rodadas. Ainda falta acabar essa com 2 jogos, né? Foi uma rodada de 8 jogos até aqui, 23 gols. Não quer dizer que gol é jogo bom, mas é o que eu disse. Assim, cara, para esse momento foi legal, e acho que depois a gente entra mais especificamente, não vou me alongar tanto, mas a gente entra especificamente nos méritos do São Paulo, porque eles existiram indiscutivelmente, e nos deméritos do Flamengo também, porque era óbvio e até normal que essas falhas acontecessem e que continuem acontecendo. Muito bem, depois eu volto com você, então, já. Mas foi Bora. uma bela abertura também. Muito um obrigado. alívio, né? Muito Aquela obrigado. coisa, o Campeonato Brasileiro começou. Foi um desabafo, não uma abertura. Foi um desabafo, né? Foi um desabafo dos bons. Pedro Ivalmeida, então vou passar para você essa bola. Ai, ai. O que tem de diferente desse São Paulo, do Campeonato Paulista, para esse São Paulo? Imagine poder criar o que quiser. Entendimento do que era esse jogo de hoje. Já não dá mais para falar para o Flamengo só sobre o início de temporada. Porque quando fez o seu planejamento, errado ou certo, sobre Sub-20, o Flamengo marcou lá no calendário. 28 de janeiro tem um jogo importante de estreia de Brasileiro. Então pedia, independentemente de ter atropelado, planejamento ou não, um pouco mais de aplicação.
tem qualidade do Pedro, tem a própria qualidade do Plata, que não vinha bem, mas se posicionou para fazer o gol. Foi um belo gol. Sabe, foi o Carrascal perde aquele gol ali no início que poderia ter sido uma qualidade para resolver, não resolveu, o jogo fica um pouco moroso. Agora, se tiver que diferenciar, eu acho que tem qualidade dos dois lados. São Paulo nesse patinho feio todo, não. O São Paulo entendeu muito mais o que o jogo já estava pedindo. Nisso que o Jean falou de que finalmente começou a temporada. O Flamengo acho que talvez achou que podia até escolher. pelo momento do clube, viu, Sim, Pedro? e acho que tem muita coisa. equipe, O Flamengo achou que poderia escolher o momento de acelerar esse início da temporada quando o vídeo já estava 2-1. Aí, o Flamengo gastou mais energia, só para fechar e passar para o calçado, o Flamengo gastou mais energia na reclamação do lance final do que no jogo em si. É isso aí. Aliás, para quem está vendo a imagem agora não viu o jogo entender, viu uma confusão ali, uma expulsão. A expulsão foi depois que o jogo terminou. Os jogadores do Flamengo foram reclamar de um possível pênalti, né? Na última finalização do Flamengo ali no jogo. Tem gente no YouTube dizendo que foi. Cabeçada do Bruno, defesa do Rafael, Arrascaeta Isso. pega durante o programa. a bola para finaliza para fora e teria sido, na visão dos rubro-negros, sabe, tocado ali, desequilibrado. Quando acaba o jogo, os jogadores do Flamengo vão para cima da arbitragem e aí pinta o cartão vermelho que foi para o Jorginho, né? Que você identificou ali. Eu acho, vai até confirmar. Eu achei que tinha. Foi o Jorginho, está confirmando aqui o Jorginho. No olho achei que tinha sido Tá o assim, Jorginho ali. a gente tinha acabado de chegar aqui no estúdio, a gente começou a ver o lance aqui muito na correria, então daqui a pouco a gente traz o lance para que a gente possa ver com calma também e analisar se foi ou não foi pênalti, na nossa opinião, né? Tem muita gente aqui realmente no YouTube já falando, foi pênalti, vocês não vão mostrar. Calma, a gente vai separar a imagem, daqui a pouco a gente vai mostrar direitinho. Temos esse 1h30 lance de aqui. programa. Temos 1h30 de programa, fiquei tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente odeia ter que ficar falando de arbitragem, mas é pauta, é assunto, se tem dúvida, se surge aí, alguém pode ter sido beneficiado ou prejudicado, a gente tem que falar do lance, não tem Eu jeito. não odeio. Paulo Calçade, boa noite para você. Mais mérito do São Paulo ou demérito do Flamengo nesse jogo Olá, de boa hoje? noite. Pô, tem um pouco de tudo aí, né? Até porque numa situação normal, você poderia acreditar que a quinta-feira seria um dia do São Paulo procurar um treinador. E não é isso que vai acontecer. Porque se o Flamengo vem e joga tudo que pode, coloca em campo as diferenças, as coisas ficariam muito ruins para o São Paulo. Mas você tem os dois lados. Você não pode atribuir... Eu diria que o São Paulo aproveitou uma oportunidade que o Flamengo ofereceu. Isso não quer dizer que o São Paulo não tenha feito nada e o Flamengo que jogou a favor e contra. Não é isso. E é muito difícil. Assim, o campeonato começou no mês de janeiro. Isso a gente não... É uma coisa que não acontece. Então, como o brasileiro será realmente levado pelos clubes num ano muito difícil, calendário ainda pior do que já não dá para a gente saber. A gente tem que conviver com isso para saber. Então, analisar o que está certo e o que está errado, quem serve e quem não serve, na primeira rodada do ano, é um negócio, realmente, é um exercício especial. Né? Não dá para fazer. É claro que você sabe a história do São Paulo, o presidente renunciou, situação política complicadíssima, é triste, faltam jogadores, a capacidade de investimento é pequena e ele vem jogando nada. Aí você pega um time que tem... Os dois já vai falar do jogo, muito mais de onde tirar. Os dois tiveram problemas de comportamento dentro de campo. Comportamento, assim, atitude de jogadores. Não dá para prever o comportamento na final. Não dá. Final. E a mobilização. O Flamengo sabe... Imagina se não sabe, né? Qual é o peso de... É um jogo, mas vale uma taça. Claro. No final do ano, esta taça será citada por um e por outro. E vale muito para o Flamengo e vale para o Corinthians também. Até porque o campeão do Brasil, com a força que tem, não pode se sujeitar a perder para o campeão da Copa do Brasil hoje, que só tem notícias ruins. Né? Eu digo isso olhando do ponto de vista do Flamengo. Do ponto de vista do Corinthians, eu também acredito que vai ser um jogo diferente. Isso não quer dizer que o Corinthians vá jogar muito melhor ou vá ganhar do Flamengo. Apenas que o jogo, como é uma partida única, é uma final... Estamos falando de um mata, não é nem mata-mata. Você ali tem uma taça e ambos sabem a importância de começar o ano levantando uma taça para acalmar os ânimos, principalmente depois da derrota dele, Flamengo, e do Corinthians, a mesma coisa. Né? A torcida já está ali de olho, a Copa do Brasil já venceu. E para o Flamengo, os títulos do ano passado também. Então, o jogo de domingo vai ser diferente. Porém, os mesmos aspectos valem para Corinthians e Flamengo em termos de queda de rendimento. Que é o início de uma temporada, de uma pré-temporada mal feita, no caso do Corinthians, mais ainda. O Corinthians jogou dia 21 de dezembro. Sim. Mas
iniciou com os titulares. Já fez mais jogos Para- que o Flamengo nessa Para temporada. minha surpresa, pelo menos, o primeiro jogo foi com os titulares. Por quê? Porque a parada do Corinthians foi tão curta que, para colocar os caras num ritmo mais ou menos de jogo, foi mais rápido. Calma. E o Dorival, Porém- numa coletiva, falou que não dava para brincar com esses 8 jogos. Primeiro jogo. Foi mais rápida, porém é o seguinte, é uma conta que vai chegar. Porque as férias, sim, com algo um pouco mais, algo mais parecido com férias, né, a gente vai encontrar no meio do ano, na Copa do Mundo. Então, É isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like. Seu like ajuda demais. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão aí, né? Uma atuação não tão boa do Flamengo, né? 2 tempos totalmente distintos. Sei que o primeiro tempo foi bom, sim. O Flamengo criou boas oportunidades de fazer o gol principal. Foi aquele passe do Cebolinha para o Carrascal, que acabou perdendo, né? Aquele gol que o Carrascal perdeu, ele tinha inúmeras opções para fazer o gol, né? Dominar e chapar no canto, driblar o goleiro, porque ele já vinha em diagonal, aquele facão poderia continuar, ou até tocar pro Pedro. Ele fez o mais difícil, né? Que era finalizar sem olhar. Ele abaixou a cabeça, finalizou e vida que segue, né? São Paulo teve mais chance, né? Com uma escapada de Luciano ali, que a bola ele finalizou de canhota, a bola desviou ainda no Léo Pereira, se não me engano, e quase entrou, né, no canto do Flamengo. Acho que foi a única chance do São Paulo no primeiro tempo, porque o Flamengo dominou o primeiro tempo inteiro, né? Já no segundo tempo aí, o Flamengo logo no início do jogo ele consegue abrir o placar com um excelente cruzamento de Alexandre no peito do Pedro ali, que estilo futebol, ele dá uma assistência para o Plata, e eu concordo com o Renato Maurício Prada aí. Se o se o Gonzalo Plata tivesse perdido aquele gol, o cara seria, vamos dizer assim, uma boa parte da torcida tentaria matar ele virtualmente, né? Ou mentalmente. Porque um gol daquele não perderia, e ainda bem que ele não perdeu, né? Segundo tempo, após o Flamengo fazer o gol, pra mim, o time do Flamengo ali, que o Flamengo caiu muito, foi quando o Pedro saiu, né? Quando entrou a Arrascaeta e Jorginho, né? Foram os primeiros jogos de ambos na temporada, sem ritmo, nitidamente. O Flamengo muito abaixo fisicamente do São Paulo. O São Paulo no segundo tempo voltou com mais garra, principalmente quando fez o gol de empate com o Luciano, né? Após um ótimo cruzamento do Enzo Pérez, sei lá o que, Enzo lá. E o Luciano no meio do Alexandro e Léo Pereira consegue cabecear uma bola ali sozinho, sem ninguém perturbar ele, sem ninguém atrapalhar ele, e faz o gol de empate. Aí o São Paulo cresceu, aí o São Paulo começou a disputar a bola no meio de campo, começou a ganhar jogada, começou a ter mais contra-ataque. O Flamengo tentou buscar o 2-1. São Paulo começou a sair mais, começou a ter mais escapada, ter mais espaço para poder atacar. E em uma confusão ali na linha lateral, perto da linha de fundo, São Paulo consegue recuperar a bola. E no desenrolar da história, após um cruzamento aí, o Gá tentou afastar a bola. Não afastou, né? Deu uma assistência para o Daniel aí, que fez o 2-1 e foi sacramentado a situação aí, né? A situação do pênalti do Arrascaeta no início do jogo, obviamente, quando os jogadores ficaram pedindo pênalti, eu tava tentando ver aonde era o pênalti e eu não conseguia. Até que a Globo mostrou uma imagem da parte de trás, um ângulo diferente de trás, que mostrou que o zagueiro do São Paulo ali acabou acertando o tornozelo do Arrascaeta, né? Joelho no tornozelo do Arrascaeta. E eu, sinceramente, continuo achando que foi pênalti, porém a gente não pode focar nessa situação, em quesito arbitragem. Eu acho que influenciou, acho que pra mim foi pênalti, foi. Só que o Arrascaeta, ele chegou 100% no lance, entendeu? Mesmo após o contato, ele ainda conseguiu finalizar. Depois da finalização, ele caiu, entendeu? O contato influenciou na finalização dele? Pode ter sido, entendeu? Ele pode ter
ter perdido o gol porque houve o contato milissegundo antes. Entendeu? Mas é complicado. O Flamengo não jogou merda nenhuma no segundo tempo e acho que a derrota foi merecida, né? É difícil falar de merecimento, mas porque o que o Flamengo jogou no segundo tempo, acho que a derrota foi merecida, né? Então eu quero saber a tua opinião, deixa tua opinião nos comentários o que tu achou da atuação do Flamengo no segundo tempo e se pra você foi pênalti ou não ali no lance do Arrascaeta, né? Então é isso aí, nação, tamo junto, é nóis aí. E enfim, o Brasileirão começou e o Flamengo já começou perdendo aí. Lamentável.